Galera, eu sou o Guilherme Rezende, estou aqui para resolver com vocês algumas questões de química orgânica da prova de primeira fase ITA 2024. A gente começa aqui a nossa abordagem pela questão 54, é uma questão de química orgânica que trata primeiramente do tema de acidez dos compostos orgânicos, e mais precisamente da acidez de alguns ácidos orgânicos, do tipo ácidos monocarboxílicos e de carboxílicos também, tá? Então, monoácidos e diácidos. Mas ele fala sempre aqui na questão que o Ka se refere à primeira constante de ionização. Então, a gente vai estar sempre interessado na primeira ionização do ácido poliprótico que a gente tem aí analisando, tá? Então, o primeiro termo, assim, que é importante a gente citar ao longo dessa resolução e que vai perpetuar, assim, todos os itens da questão, é isso aqui, ó, que o pKa é igual a menos log de Ka. Pode ser a primeira fonte de erro que a gente tem na questão, legal? Então, vamos lembrar que Ka é um termo geralmente utilizado lá na química, na fisicoquímica, né? Para, enfim, fazer questões de ionizações, de equilíbrios químicos e tudo mais, mas é um termo bastante interessante aqui da química orgânica também, porque é uma medição da acidez do meu ácido. Tá? Então, quanto mais ácido é um determinado composto químico, maior o Ka que ele tem. Então, maior o Ka, legal? Desse composto orgânico, legal? Então, se o K aumenta, então a gente tem um K grandão, pelo fato de o log ser uma função crescente e ter esse menos aqui, ó, o Ka vai ser pequeno. Então, quando a gente tem um ácido grandão, um Ka grandão, né, um, um composto orgânico bem ácido, a gente tem que o pKa dele é pequenininho, legal? Então tem essa relação que a gente não pode perder de vista. Bacana? E aqui a gente pega uma questão típica da prova do ITA, que traz aqui alguns itens para serem analisados individualmente, e aí no final ele solicita que a gente assinale a opção com as alternativas corretas. Legal? Então são 4 itens aí, a gente vai fazer cada um. A gente não precisaria fazer todos para gabaritar a questão, mas a gente faz todos para que vocês possam entender, e aí ao longo da questão eu vou colocando esses detalhes, né? Porque resolver a questão e gabaritar a questão é diferente de resolver toda a questão. Às vezes não é necessário, legal? Mas vamos aqui tirar a dúvida de vocês, possíveis dúvidas, né, que vocês possam ter ao longo dessa resolução. Então, o primeiro item traz aqui para a gente dois ácidos, então o ácido metanóico e o ácido etanodioico. E aqui uma fonte de erro poderia ser confundir o ácido etanodioico com o ácido etanóico, né? É diferente. O etanodioico é um ácido aqui diprótico, certo? É o ácido oxálico. A gente também chama ele de ácido oxálico. Então, tem duas carboxilas, beleza? Então, naturalmente, por ter dois hidrogênios ionizáveis, esse ácido é um diácido, então teriam duas constantes de ionização. Só que a questão deixa bem claro aqui para a gente que ele se refere ao Ka da primeira constante de ionização sempre. Então, não vamos confundir o ácido etanodioico com o ácido etanoico. Né? Aqui na questão a gente fala do etanodioico ou ácido oxálico. E ele pede para a gente comparar entre o ácido metanoico e o ácido etanodioico. Aqui vem uma análise bem legal para a gente fazer, que é o seguinte. Do ponto de vista da química orgânica, sempre quando a gente fala de acidez de compostos orgânicos, é interessante a gente olhar para a base conjugada desse composto orgânico e ver se é uma base estável, se é uma base forte ou fraca. Se a base conjugada for forte, o ácido é fraco. E a base conjugada, se ela for fraca, o ácido é forte. Legal? Então tem essa inversão, né, de força, digamos, de base conjugada em relação ao ácido. E aqui, essa base conjugada, a gente vê que ela é bastante estável. A base conjugada aqui desse ácido etanodioico possui essa carga negativa aqui, ó, bastante deslocalizada ao longo da minha estrutura, gente. A gente tem esse elétron pi, né, esse par de elétron não ligante, andando aqui ao longo da estrutura, né? A gente tem outras ligações pi, legal? E tem outros pares eletrônicos aqui livres ao longo dos meus hidrogênio, hidrogênio, oxigênios, legal? Então a gente tem que essa carga eletrônica aqui, ela está deslocalizada ao longo da minha estrutura. Então isso traz para a gente uma estabilidade, legal? Uma estabilidade bem bacana,
para a minha molécula. Então, essa base é considerada fraca, ou seja, não é muito reativa. Legal? Então, a gente tem um aumento do Ka, né? Um Ka alto, porque a base é fraca, o ácido, portanto, é forte. Né? Assim, forte comparativamente. Né? Então, esse Ka aqui é grande, né? Um alto Ka, e aqui a gente tem, portanto, um baixo pK, comparando aí, lógico, com o ácido metanóico. Né? Então, aqui a relação devida deveria ser isso aqui, ó. O ácido metanóico tem um pK maior, de fato, do que o ácido etanodióico. Então, tá verdadeiro esse item. Tá? Vamos passar aqui para os próximos itens. Aqui já fica de olho nas alternativas, né? Fazendo o primeiro item apenas, a gente fica entre as letras A e B. Tá? Se você tiver convicção, né, do item 1, do primeiro item da questão, já mata aqui, já fica com 50% de chance de acertar a nossa questão aí, tá? Mas vamos terminar aqui a questão, fazer completinha para vocês. O item 2, ele traz dois ácidos aqui dipróticos. Tá? Então, o ácido propanodióico e o etanodióico. Ele fala sempre que a gente está considerando a primeira constante de acidez do ácido. Então, a gente não vai preocupar com outros hidrogênios ionizáveis, enfim, só o primeiro mesmo. Então, aqui, do ponto de vista da química orgânica, a gente vai analisar e comparar esses ácidos por conta do efeito indutivo que existe aqui no ácido propanodióico. Né? A gente observa aqui na estrutura que tem esse CH2 aqui a mais, né, no meu ácido propanodióico e dá para mim, para minha molécula, um efeito indutivo positivo para os grupos carboxilas, ou seja, eu estou jogando mais cargas negativas para os meus grupos carboxílicos. Então, isso diminui a acidez do nosso ácido, tá? O hidrogênio ele fica menos suscetível a virar H+, ele fica mais preso na minha estrutura da molécula, legal? E aí, gente, o Ka, ele acaba diminuindo, né? A acidez baixa, Ka diminui, legal? Ka pequeno, e, portanto, o pK é grandão. Então, a gente vai falar assim, ó, que, de fato, o ácido propanodióico possui um pK maior do que o ácido etanodióico. E o item 2 aqui, ele fala exatamente o que eu estou argumentando. Então, é verdadeiro, vizinho de verdadeiro aqui pra gente. Vamos passar para o próximo item. Os itens 3 e 4, que não seriam nem necessários de serem feitos, né? A gente já marca que o gabarito entrar, mas vou passar aqui com vocês para a gente ver que eles são de fato falsos. No item 3, ele compara esses dois ácidos especificados aqui. Tá? Os dois ácidos possuem esse grupo cloro conectado à minha cadeia carbônica, certo? A diferença aqui é exatamente a proximidade desses grupos retiradores de elétrons da minha carboxila. E aqui o grupo Cl desse segundo ácido aqui, ó, gente, vamos lá. O grupo Cl dele está mais distante, vocês concordam comigo? Está mais distante da minha carboxila, tá? Então está mais distante da minha carboxila. Então o efeito retirador de elétrons é menos pronunciado. Faz sentido para vocês? Então, isso aqui de fato acontece, né? Então, se o cloro está mais distante da minha carboxila, o efeito, né, retirador de elétrons, puxando elétrons, ele é menor. Então, esse cara aqui, ó, o, o ácido 2-cloroetanóico, ele é mais ácido. Portanto, possui um Ka maior e um pK menor. Então, a ordem aqui, de fato, seria essa aqui, ó. Tá? O pKa do ácido 2-cloroetanóico é menor do que o pKa do outro aí. Tá? Então, aqui o item está falso, porque ele fala que esse primeiro ácido possui um pKa maior. Tá? Então, é falso aqui para gente. Vamos para o item 4, para a gente finalizar a questão com chave de ouro. Vamos lá, gente. Aqui ele traz dois ácidos bastante parecidos. Tá? Porém, o que diferencia um do outro é exatamente o grupo que está sendo colocado aqui no segundo carbono, no meu carbono alfa. Tá? A gente tem aqui o flúor, né? No meu primeiro ácido, o flúor, né? 3 flúores, na verdade, conectados aqui esse carbono 2, né? E aqui no segundo ácido a gente tem 3 cloros. E aqui a gente precisa analisar a intensidade de puxar elétrons desses grupos. Então a gente tem dois grupos que retiram elétrons da minha estrutura, legal? Dois grupos retiradores, dois caras, dois átomos ali
que são bastante eletronegativos, né? Então, que puxam nuvem eletrônica para si. Então, existe efeito indutivo negativo para esses dois caras, né? Para esses dois átomos, digamos assim, para essas duas estruturas. Porém, o flúor ele é mais intenso para retirar elétrons do que o cloro. Então, se ele retira mais elétrons, ele aumenta a minha acidez, né? Esse hidrogênio aqui, ó, ele fica mais suscetível a virar H+. Esse hidrogênio ionizável fica mais suscetível a virar H+. Então, a gente aumenta a acidez. Beleza? Se a gente aumenta a acidez, gente, a gente aumenta o pKa, ou melhor, aumenta o Ka. E, portanto, diminui, e aqui não vamos confundir, diminui o pKa. Legal? Então, é nessa ordem aqui. Tá? Então, o primeiro ácido possui um pKa menor, e ele fala na alternativa que é maior. Então, é falso. Legal? Então, gente, vamos repassar aqui, ó. Muito importante essa distinção entre Ka e pKa. Não vamos cair nessa onda, tá? E segunda fonte de erro principal é a questão do ácido etanodioico e propanodioico. Não vamos confundir com etanoico e propanoico, tá? Beleza? Obrigado.